Olá, Olá, ei, boa prazer, noite, boa noite. prazer. O pessoal tá acabando de entrar aí. Ainda é cedo. Vou pedir o Alvin, você pode avisar lá nos grupos que a gente tá começando? Pedir pra ele avisando lá pros meninos. Você é professor do curso? Sim, sim. Eu tô Ah, formando em bacana. história agora e tô lá com história geral. Ah, legal, legal. Sempre bom conversar com os professores. Verdade. E vamos aproveitar então que o pessoal está entrando, me conta um pouquinho como é que é o curso, como é que funciona. Então, a ideia do projeto ela surgiu, né, quando a gente entrou de pandemia. Muitos dos professores já atuavam com algum tipo de cursinho popular, né? E quando a gente se deparou com o processo de pandemia, a gente percebeu que muitas redes de cursinho particular continuaram as suas atividades, né? E muitos dos nossos alunos ficaram desassistidos, né? Uhum. Então a gente pensou, a partir daí, em bolar um projeto onde a gente conseguisse conduzir aí o processo preparatório dos alunos para o vestibular, né, para o Enem, através de um estudo dirigido, onde a gente consegue dar esse suporte online para eles nos estudos. E aí a gente abriu as inscrições e a gente tem cerca de 270 alunos no cursinho. Nossa, que barato. E Tá aí sendo super são legal. alunos todos de Juiz de Fora? Não, então, como a gente abriu online, a gente deixou aberto. O nosso único critério é que a gente colocou como um critério mesmo, né, para entrar no cursinho como sendo alunos de escola pública. Uhum. Era o único critério que a gente tinha. E a gente tem gente de todas as idades lá, do Mato Grosso, do Rio, de São Paulo, daqui de Juiz de Fora. Uhum. Muito bacana. E vocês são todos professores que davam aula já em cursinhos? A maioria, assim, muitos de nós já estávamos aí atuando com cursinhos populares, né? Seja Uhum. o da prefeitura ou de outros lugares. E a gente está se encontrando. Deixa eu ver aqui o que o Alvin falou. Só um minutinho, Clarice, é que o Alvin falou que tá dando eco. Pera É bom aí. você botar fone. Vou buscar. Um minuto. Vê se melhorou, pessoal. Bom, pra mim tá ótimo. Ih, não tô te ouvindo. Ih, Ah, agora foi. Melhorou? Foi. pra mim tá funcionando, tô te ouvindo bem. Você me ouve? Ah, Te ouço. então tá beleza. Beleza. É... O Alvin tá te Obrigada. dando aí as boas-vindas. Obrigada, Alvin. É, você quer começando? A gente espera mais um pouquinho. Eu acho que a gente pode esperar até umas. São 7h12 agora, umas 7h15 a gente pode começar? Pra mim tá ótimo. Que aí dá tempo de um pessoal ir entrando, porque ele avisou agora lá nos grupos. Uhum. Aí o pessoal deve tá chegando. E você estuda na FJF? Sim, sim, Somos colegas de unidade, então. sim. E os professores são todos alunos da UFJF ou vocês têm professores de outros lugares? Então, se eu não me engano, todos. Nós temos duas professoras de física que são do IF Sudeste e os outros professores são todos da UFJF mesmo. Uhum. É, bom, eu acho que foi o Alvin, que veio me É, apresentar. Eu posso me adiantando, então, nesse pode sentido. ser. Pode ser? Uhum. Bom,
Como o Lohan já falou, eu me chamo Clarice, né? Eu sou professora do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Tem 10 anos já, né? Sou formada em Geografia, com doutorado em Geografia também, né? E sou coordenadora do NUGEA, né? Por onde a gente entrou aqui por essa conta, que é o Núcleo de Geografia, Espaço e Ação, que é um núcleo de pesquisa e extensão, né? Então, a gente desenvolve nesse laboratório, nesse núcleo, um conjunto de projetos, né, de pesquisa e extensão. E um desses projetos, né, é um projeto de pesquisa que se chama Jovens Cotistas e Suas Mediações Espaço-Temporais na Cidade. É um projeto que a gente tem mais ou menos um ano e meio, por aí, com financiamento do CNPq, em que eu trabalho com jovens que ingressaram na UFJF por cotas, né? Assim, a gente acompanha um grupo de jovens cotistas, né? Tentando entender como é que o ingresso na universidade ampliou as formas de relações deles com a cidade, né? E desse projeto derivou esse projeto de extensão que eu estou aqui hoje batendo papo com vocês, né? Que é o projeto de extensão que se chama Educação, Direito e Juventudes, Democratização da Universidade, Política de Cotas e Democratização da Universidade. Esse projeto é feito pelo NUGEA e pelo Grupeja, que é um grupo de pesquisa e extensão da Faculdade de Educação, né, que trabalha especialmente com a EJA, né, e que é coordenado pela professora Mariana Kassab, né, e que a gente tem atuado juntas nesse projeto, né. Esse projeto ele foi pensado, na verdade, para atuar em 3 escolas aqui da cidade, né? Mas por conta da pandemia, né, que pegou todos nós, né, a gente teve que readequar, né, toda a metodologia do projeto, né? E aí uma das formas de a gente conseguir desenvolver o projeto foi dessa maneira remota, né? Então a gente está fazendo contato com as escolas, cursinhos, né, assim, no sentido de tentar levar essa discussão da política de cotas, né, tanto para os alunos, né, evidentemente, né, que são os alvos prioritários dessa política, mas também para o corpo docente, né, porque a gente entende que vocês, professores e professoras que estão trabalhando diretamente com os alunos do ensino médio, seja regular ou da EJA, são os multiplicadores desse debate na escola, né? Então, a gente tem tentado levar essa discussão também para o corpo docente das escolas, cursinhos e etc., né? Então, a gente conseguiu, acho que esse é o 3º encontro que a gente faz, né? E a proposta desse encontro é isso, né? Fazer um bate-papo, né? Esclarecendo o que é a política de cotas, né? Como é que ela funciona um pouquinho aqui na UFJF, né? E está aberto também para qualquer esclarecimento, dúvidas que possam aparecer, né? Então, também me coloco para tentar tirar qualquer dúvida que possa ter, né? Que eu saiba responder, evidentemente, né? Uhum. Então, acho que é um pouco isso, né? Assim, já me antecipando na apresentação aí. Ah, legal. Vou me apresentar também, né, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Lohan, sou estudante de História lá da UFJF, estou atuando com História Geral no SOS Enem. E a gente teve a ideia de fazer aqui as lives no Instagram, né, porque o Instagram é uma rede social que tá bombando agora na quarentena principalmente, né, tá todo mundo aqui. E essa ideia das lives é uma forma muito legal da gente debater temas tanto relacionados ao conteúdo que a gente trabalha, que talvez fique mais bacana a gente fazer dessa forma, onde a gente possa bater um papo, porque infelizmente a internet ela tira um pouco disso, né? Tá na frente da sala de aula física, a coisa funciona de um jeito e virtualmente de outro. A live é um jeito de a gente encontrar um meio termo para isso, né? Uhum. Mas a gente também, além dos conteúdos, a gente propôs trazer alguns temas que sejam relacionados a dúvidas dos alunos, né? Então casou muito bem a questão de trazer essa discussão sobre as cotas, sobre a democratização da universidade e a nossa proposta aqui pelo Instagram do projeto, né? Muitos alunos já me perguntaram no decorrer, e mesmo na época antes da pandemia, né? Sempre é uma questão que aparece para professor, principalmente de cursinho, né? Ai, professor, eu entro na cota? Ai, como é que funciona a cota? Ai, não sei. É uma dúvida muito frequente, né? Uma coisa que tá na boca de todo mundo tá discutindo as cotas, né? A gente teve várias questões aí acontecendo ao longo desse ano relacionadas às cotas raciais, né? E isso gera muitas dúvidas, os alunos vêm perguntar pra gente, então é um momento super legal pra gente conseguir discutir isso aqui. Com certeza. E é interessante você falar, Lohan, porque
se para vocês isso está na boca dos alunos, né, para uma boa parte assim das escolas públicas, né, no ensino de base, isso não é tão forte assim, né? A gente tem percebido um grande desconhecimento por parte dos discentes e até mesmo do corpo de professores e professoras sobre o que é efetivamente a política de cotas, né? Não só sobre o seu funcionamento em si, né, mas o que ela representa, né? Para que ela foi criada, com qual é o objetivo, né? O que é a reparação histórica, né? Que é o conceito que subjaz, né? Que está por trás de toda a construção da política de cotas, né? Enfim, o debate sobre o racismo, né? Enfim, porque a política de cotas não é só a distribuição de vagas, né? Nas universidades para os cotistas, né? Principalmente quando a gente está falando das cotas raciais e étnicas, né? Ela é uma política de reparação histórica, né? E eu acho que esse talvez seja um primeiro ponto, assim, né? O ponto de partida da conversa, né? A gente está falando de uma política que parte do reconhecimento de que existe uma dívida histórica, né, com essas populações que historicamente foram colocadas, né, de uma forma de maior desigualdade e vulnerabilidade na sociedade, né? Então, acho que isso é um pressuposto, assim, que é inegociável, digamos, na política, né? E entender isso é fundamental, porque isso desconstrói, né, muito do senso comum que está em torno da política de cotas, né, que vai afirmar a meritocracia, né, vai dizer que, na verdade, a política de cotas retira vagas dos brancos, né, quando, de fato, não é nada disso. Né, assim. E aí eu acho que o debate sobre a política, né, nos ajuda a desconstruir o próprio discurso do que é a meritocracia, né? Como se a meritocracia fosse um direito universal, né, a priori. Né? Uhum. Assim, na verdade, ela é um mito, né? Assim, uma É. grande mentira, né? Assim, uma grande mentira, especialmente numa sociedade como a nossa, tão desigual, né? E aí, já tentando falar um pouquinho, né, se Uhum. me permite, né, falar um pouquinho da política em Com si, certeza. né, como eu falei, ela parte desse pressuposto inicial, né, de que existe a necessidade, a urgência, né, de promover políticas que sejam políticas de reparação, né, em relação a essa população que historicamente, né, tem sido colocada num lugar de maior desigualdade e vulnerabilidade na sociedade, né, e a gente está falando dos negros, pardos, indígenas, né, enfim, essas pessoas que são as pessoas para as quais a política se direciona, né, deficientes também, né, e parte também de um pressuposto importante, né, assim, que muitas vezes é esquecido, né, que é a garantia da educação como um direito de todos, né, que está lá na nossa Constituição, né, que a gente afirma no discurso do discurso do senso comum, né, assim, a educação é a solução para tudo, enfim, mas que a gente precisa materializar, né, o que isso significa. E aí, né, se a educação é um direito para todos, né, garantido do ponto de vista da Constituição, né, as oportunidades de acesso à educação não são iguais para todos. Né? Assim, aí a gente já começa a entrar no debate sobre o que de fato é essa meritocracia. Né? Uhum. Por que essas oportunidades não são iguais? Porque as condições de vida, né, das trabalhadoras, né, e dos trabalhadores, especialmente daqueles mais pobres, né, de menor renda, são muito mais adversas, né, muito mais difíceis. Né? Eles têm um conjunto de oportunidades muito mais difíceis de se concretizarem, muito mais restritas. Né? Se a gente for pensar, então, por exemplo, né, que cerca de 44% dos estudantes entre 15 e 16 anos, né, são também trabalhadores, ou seja, são pessoas que estudam e trabalham, que eu acredito que também é uma boa parte dos alunos e alunas de vocês, né, são alunos que estudam e trabalham, né, 44% são o percentual de alunos que estudam e trabalham, né, de acordo com a pesquisa do PISA. Os impactos, né, sobre a saúde física e mental desses estudantes, né, sobre o rendimento escolar, sobre a evasão escolar é imensa, né, justamente porque esses jovens, né, e aí eu vou fazer rapidinho um parênteses para vender uma sardinha aqui, né, desde o meu doutorado eu pesquiso sobre juventude, né, e desenvolvo projetos sobre juventude, né, então eu parto de um entendimento de que a juventude ela é uma condição e um momento muito particular da vida das pessoas, né, em que, de certa maneira, a gente não, né? Porque eu não sou mais jovem, né? Né? Mas que vocês, né, estão construindo, né, as suas identidades, as suas visões de mundo, né, os seus entendimentos sobre as coisas, e que é fundamental nesse processo vocês terem um acesso a uma ampla gama de oportunidades, né, e de experiências.
Tá? Então, se a gente pensa que 44% dos jovens que estudam também trabalham, né, essas oportunidades são muito mais difíceis, né, porque eles não podem apenas se dedicarem aos estudos e se prepararem para os estudos. Né? E se a gente acresce a isso o fato de que ainda na nossa sociedade é através do estudo, especialmente do ensino superior, que se alcança as melhores condições de trabalho e renda, né? Isso ainda é mais grave ainda, né? Por quê? Porque muito boa parte desses jovens que estudam e trabalham não alcançam o ensino superior, não chegam até o ensino superior. E se a gente acresce a isso um outro elemento, que é a condição de raça, né, de cor, a gente vai ver que boa parte desses jovens são negros, né? Negros, pretos, pardos, indígenas, né? E são justamente esses sujeitos que precisam ser alcançados pela ação do Estado para que eles tenham oportunidades melhores e maiores para acessar o ensino superior, que é uma condição essencial para que eles possam ter, então, melhores condições futuras de trabalho e renda, né? E aí é nessa perspectiva que a política de cotas vai aparecer, né? Entendendo esse cenário, né? Então, essas condições são desiguais, essas condições de acesso ao ensino são desiguais, né? E são ainda mais desiguais quando a gente pensa o acesso ao ensino superior. E se a gente toma ainda outros dados, assim, que acho que vou falar rapidinho, isso fica ainda mais evidente, né? Assim, por exemplo, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais é de 9,1% entre os negros e 3,9% entre os brancos. Né? Então, há uma discrepância, né? O número de negros analfabetos é muito maior. Né? Se a gente pega, por exemplo, a conclusão do ensino médio, né? Que aí é o esforço aí que também os alunos estão fazendo, né, de concluírem os seus ensinos médios, 76% dos brancos concluem o ensino médio, enquanto apenas 61% dos negros. Né? Então, há novamente um dado de discrepância, de desigualdade. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma coisa que na pandemia se tornou essencial para as nossas vidas, que é o acesso à internet, 68% dos brancos têm acesso à internet no nosso país, enquanto esse acesso para os negros é de apenas 29,9% dos negros. Né? Olha só, se a gente pensa hoje que a internet é cada vez mais essencial, né? Isso é um dado de desigualdade muito importante. Né? Se a gente pega de rendimento, então, que é o mais gritante, né? Você tem que os brancos recebem, em média, R$ 1.846, né? E os negros recebem R$ 934, em média, o rendimento dos negros. Né? Bom, e aí a gente pode acrescentar vários outros indicadores que vão justamente reforçar essas desigualdades, que são desigualdades étnicas, né? Que são desigualdades não apenas sociais, mas que expressam, né, o racismo estrutural que conforma a nossa sociedade. Né? Ele não é uma questão de conjuntura, não é um momento difícil, né? Ele está na estrutura da sociedade, né? Que vem lá desde a nossa sociedade colonial, enfim, você sabe disso melhor do que eu como estudante de história, né? Que vem lá desde a escravidão. Né? Se a gente pegar só um dado, por exemplo, que eu acho bastante interessante, relacionado à pandemia, né? Pessoas entre 30 a 39 anos, negras, têm 2,5 mais chances de morrerem quando são internadas por Covid do que os brancos. Né? Isso é um dado, portanto, relacionado, né, à situação que nós estamos vivendo hoje, né, para mostrar justamente também como esse racismo e essa desigualdade é estrutural, né, porque não tem, a pandemia não atinge de forma indiscriminada, né, a Covid, ela atinge de forma a acirrar as desigualdades que já existem, né? E se a gente vai dizer, então, porque 58% dos óbitos, né, segundo a última pesquisa, são óbitos de pessoas negras, né? E 38% são óbitos de pessoas brancas. Né? E quem é que está morrendo? Né? Quem está morrendo são os homens, né, em idade produtiva, né, negros, que estão, né, que não têm o privilégio que a maior parte de nós brancos temos, que é de realizar o isolamento social. Né? São pessoas que estão indo trabalhar, que se arriscam nos transportes públicos, né, que não têm a possibilidade de viver o isolamento social, que ainda é a medida de maior segurança contra a Covid. Né? E todos esses dados, contraposto ao fato de que 56% da população brasileira é composta por negros, né,
E eu vou fazer igual o bolo. Passou alguém atravessou sua live. Sim, Alguém de toalha. sim, minha irmã. E aí, tá vendo o isolamento Olá! social? Como é que faz aqui? Como é que faz, né? Como é que faz? Vou fazer igual o Boulos, olha que chique. Se a gente então contrasta que 56% da população do Brasil é negra, né, a gente vê como que essa desigualdade é estruturante, né, e como que o Estado precisa atuar no sentido de, bom, o ideal seria resolver, mas não podendo resolver, né, atuar no sentido de promover políticas de maior equidade, né, de uma distribuição mais equânime das oportunidades sociais, né. Bom, então é nesse cenário, né, que a gente está falando da política de cotas, né? Então, assim, não dá para falar de meritocracia, né? Não existe, a meritocracia não existe, né, numa condição, né, em que as oportunidades são vividas de maneira muito desigual, né? Ela é um mito. Ela só existe numa sociedade idealizada onde que todos teriam as mesmas oportunidades. Na sociedade capitalista, estruturalmente desigual, a meritocracia é um mito que serve apenas para reforçar e reproduzir todas as desigualdades que já existem. Tá? Então, a primeira coisa é desconstruir o discurso da meritocracia, que ele é tão forte, que ele alcança até o corpo dos sujeitos que são socialmente mais vulneráveis, né? Que são os sujeitos que são as vítimas da desigualdade. Né? Então, é muito comum, né, nós irmos para as escolas e ouvirmos, né, de jovens, muitos deles até negros, né, que a política de cota é vitimismo, né? E isso não é uma questão individual, né? Se a gente vai pegar o que a mídia reproduz, né? O que a gente escuta no senso comum, na sociedade, afirmando todo momento o esforço individual, né? O mérito de você fazer por si mesmo, né? Enfim, isso está embrenhado nas nossas vidas, né? E atinge os nossos corpos, né? Inclusive os corpos dos sujeitos que são as grandes vítimas dessa desigualdade, né? Então, acho que um grande esforço que nós temos, né, nós, professoras e professores, é desconstruirmos esse discurso da meritocracia com os nossos alunos e as nossas alunas, né? Porque eles são as vítimas, né, as principais vítimas dessas desigualdades. Né? Então, ter conversas como essa sobre política de cotas tem essa intenção, né? Desconstruir essas meritocracias. Se eu É estiver falando demais, verdade. você pode me interromper, tá, Laura? Não, não é. Eu só queria te acrescentar que eu acho que os meus colegas que estão participando aqui da live também podem ir falar se eles também já perceberam isso. Mas nesse universo pré-vestibular, assim, principalmente, né, existe um discurso muito ligado a essa questão do que é o vestibular, né? O vestibular é uma Uhum. competição, né, dentro dessa competitividade que é colocada o tempo todo dentro da nossa sociedade. E aí, nos últimos anos, a gente tem essa coisa do coach, né? Essas pessoas que vão te Uhum. motivar, que tudo depende de você, é só de você. Isso entrou de um jeito nesse universo do pré-vestibulando, sabe? Que é muito forte, sabe? Ele acha Uhum. que ele trabalha o dia inteiro, e aí ele estuda a noite inteira para ele conseguir se preparar, e aí ele precisa o quê? Ele precisa passar a madrugada inteira acordado, estudando, 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 no dia seguinte repetindo a mesma rotina, porque é o que ele consegue fazer para se preparar, e no final ele vai receber ali, uma medalha por todo aquele sofrimento, né? Aquela vitória que foi conquistada com todo suor, isso é o bonito. Só que o que não é difícil para essa pessoa compreender, né? É que não, isso não é bonito. Sabe, o seu esforço, cara, super legal, sabe? É muito bacana, super gratificante a gente ver como que você se esforça. Mas isso não é justo, né? A Uhum. quantidade de pessoas que a gente vê com condições de só estudar, por exemplo, poxa, mostra de um discurso de meritocracia que não cabe, sabe? Não depende só de você, né? Existem muitas coisas aí que criam barreiras muito grandes entre as pessoas do nosso país. Com A certeza, Johanna Laura. falou, A né? Johanna falando, né? Romantiza, né? Eu adoro aquelas reportagens que aparecem no Jornal Nacional, daquele sujeito que anda quilômetros e quilômetros com chinelo furado para poder assistir a aula e no final virou
sei lá, grandes executivos de uma multinacional, né? Eles falam como se isso fosse possível para todos, né? Muito simples, é possível para todos, basta você querer, você se esforçar, né? Exatamente o que você falou, como então, se você chegou lá, você vai ganhar, né, um prêmio, né, pelo seu grande esforço. Parabéns a você que Uhum, conseguiu. O outro não conseguiu porque não se esforçou o suficiente, né? Provavelmente, uhum, né? Mas só para acrescentar um dado nisso, né? As pessoas que ocupam cargos gerenciais, né, que são os cargos que normalmente têm uma maior renda, né, um maior retorno de salário, né, apenas 29% são negros, né? O restante são brancos, né? Então tem que ter muito esforço, né? Tem que se esforçar demais para conseguir, né? Então, assim, a primeira coisa é desconstruir o discurso da meritocracia. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós que somos educadores e educadoras, né? Assim, porque a força da ideologia da meritocracia é muito grande, né? Porque todo o sistema capitalista se sustenta na meritocracia, né? No discurso uhum. liberal. Faça você mesmo, cada um faz a sua parte, né? E o grande mercado regulará todos nós, né? Aham, estamos aqui sentadinhos esperando, né? Isso acontecer. Mas, enfim, mas justamente não ficamos sentados esperando isso acontecer. Nós vamos combater esse discurso, né? E as conversas como Aham. essa, né? A afirmação da política de cotas como uma política necessária é uma forma de desconstruir essa meritocracia, né? Esse discurso da meritocracia. E é nesse contexto justamente que a política de cotas aparece, né? Assim, então, o que é a política de cotas, né? Ela é uma política de ação afirmativa, né? Isso é uma coisa importante, né? Então, a política de cotas existe na universidade, mas existe também em concursos públicos, né, para alguns cargos, né? Existe nos cargos representativos, né, legislativo, por exemplo, que faz cotas para mulheres, né? Então, a política de cotas, de uma forma geral, se enquadra no que a gente chama de políticas afirmativas, tá? No caso da política de cotas para a universidade, ela tem como objetivo tornar o acesso da universidade mais democrático, tá? Ela foi instituída formalmente, legalmente, pela Lei 12.711 de 2012, né, que reservou 50% do total das vagas das universidades aos alunos que, primeiro, cursaram todo o ensino médio em escola pública. Porque a política de cotas ela não é apenas racial, ela é social também. Tá? Ela tem um recorte social. Então, não basta ser negro ou indígena, você tem que ter cursado todo o seu ensino médio numa escola pública, seja o primeiro, segundo, terceiro ano. Tá? Além disso, né, você tem que se autodeclarar negro, pardo ou indígena e ter renda familiar inferior a um salário e meio. Tá? Porque, como eu falei, né, não é só de raça, é também social. Então, ela incorpora como elemento central, né, orientador, a dimensão social. Né? Então, reconhecendo que na escola pública, né, estão os sujeitos de maior vulnerabilidade, né, e reconhecendo um rendimento, uma faixa de rendimento máxima, né, que daria uma condição de maior vulnerabilidade a esses sujeitos, que seria esse recorte de um salário e meio. Tá? Renda familiar, né? Ou seja, a família toda tem que dispor de um salário e meio para se manter. Tá? Então, é um total da família. Tá? E a política de cotas não é uma novidade do Brasil, né? Ela já existe desde o século passado, né? Lembrando que o século passado é o século XX, né? Assim, ela existe desde o século passado. Então, por exemplo, ela foi instituída nos Estados Unidos em 1960, ela já existia na Índia antes, tá? A primeira universidade do Brasil a instaurar a política de cotas foi a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com uma legislação própria, né, foi assinada pelo então governador Garotinho. Em 2004, né, a UNB iniciou seu processo de seleção por cotas. A UFJF foi a primeira universidade mineira a instaurar a política de cotas. Né? Essa política de cotas foi aprovada em 2004 e em 2006 ocorreu o primeiro vestibular com cotas. Tá? Então, a gente está falando aí, né, de uma coisa que se amadurece ao longo da história, né? Ao longo da sua história. E aí é fundamental dizer
que ela é o resultado da luta e da ação dos movimentos negros, né? Ela não nasceu ontem, né? Ela não nasceu na primeira década do século XXI, né? O debate sobre as cotas, né, e as políticas de reparação, né, vem do bojo do movimento negro desde a década de, sei lá, de 40, 50, 60, enfim, né? Então, desse caldeirão, né, que se amadurece no processo político e no processo de luta, né, que resultará lá em 2012, né, nos governos do PT, a proposição da política em si, né, da lei que promulga a política, né, a Lei 12.711, tá? Que foi sendo, então, se até então, né, até 2012, quando a promulgação dessa lei, as universidades tinham suas autonomias para definir as suas políticas próprias de cota, a partir de 2012 isso se torna uma obrigatoriedade para todas as universidades e institutos federais. Tá? Isso é importante. Todas as universidades públicas e institutos federais precisam reservar 50% do total das suas vagas para cotas. Tá? E aí essas cotas são divididas em cotas sociais, cotas raciais e cotas para deficientes. Tá? Então, a gente está falando aí de um longo processo, né, de luta política, enfim, de reivindicação desses sujeitos, né, que são esses sujeitos negros. Tá? O objetivo da política, como a gente já falou aqui, né, é justamente garantir a maior oportunidade para o acesso à universidade desses grupos, né, que são os grupos considerados historicamente mais vulneráveis, né? E aí, não é só o acesso à universidade em si, a um curso de graduação, né? É um acesso a um conjunto de oportunidades que a universidade oferece, né? Que o ensino superior oferece, né? Você é aluno de uma universidade pública, né? Você sabe que quando você está numa universidade pública, é muito mais do que só assistir aula, né? Eu espero que seja, né? É muito mais do que só estar lá sentadinho na cadeira, na sala com seu professor ou professora, né? Você tem acesso à pesquisa, à produção de conhecimento, à ciência, a oportunidades culturais, né? Possibilidade de intercâmbios, língua, enfim, um conjunto de oportunidades. E aí é um pouco que o nosso projeto de pesquisa está tentando identificar, né? Que abre um leque de novos horizontes para esses sujeitos, né? Então, é mais do que só o diploma, o papelzinho, né? Mas é acessar essas oportunidades historicamente negadas a esses sujeitos que a universidade oferta, né? Oferece como um bem público que ela é, né? E que é a função social da universidade, né? A qual eu defendo com unhas e dentes, inclusive. Tá? Então, cota não é privilégio, né? Essa é a segunda coisa que a gente tem que desconstruir, que está no senso comum, né? Assim, cota não é um privilégio que é dada aos negros, aos pardos e aos indígenas e deficientes, né? Cota é um direito que esses sujeitos têm, né? Isso é importantíssimo, assim, né? Não, a gente não está dando nenhum privilégio, né? E não é um privilégio que a pessoa branca, como eu, está dando para a pessoa negra, né? É um direito que a luta dos movimentos negros alcançou, né? Alcançou na luta. Então, não é algo que o branco foi lá e deu, né? É algo que os negros conquistaram. E, portanto, é um direito, né? E não um privilégio, tá? Então, em 2005, né? Voltando a falar um pouco de dados, em 2005, ou seja, antes da promulgação da lei de cotas, né? A 12.711, 3,1% do percentual de pessoas na universidade eram cotistas. Tá? Em 2018, né, um dado mais recente, esse percentual é de 48%. Tá? Em algumas universidades, o número de cotistas é maior do que o número de não cotistas. Tá? Isso mostra, né, uma face da política que é importante, né, que é um sucesso dessa política de ampliar, né, o ingresso desses sujeitos na universidade. O que fez também com que as universidades precisassem, e precisam ainda, né, se reverem, né, porque traz para dentro da universidade sujeitos com outras epistemologias, outras formas de entendimento do mundo, outros interesses, né, outros discursos, outras linguagens, né, e a universidade, professores, cursos, currículos, metodologias, precisam incorporar, né, as epistemologias desses sujeitos, né,
precisa incorporar a demanda desses sujeitos, as suas demandas de formação, né, que estão muito relacionadas às suas experiências históricas, né, às suas experiências como indivíduos negros, pardos, indígenas, deficientes e etc. Tá? Então, isso traz uma riqueza muito grande para a universidade, que é uma riqueza da diversidade, né? Porque até então, majoritariamente, a universidade era ocupada por pessoas brancas de classe média provenientes de escolas privadas, né? Então, a universidade, chegar na universidade era um privilégio para muitos poucos, né? Então, todo o currículo da universidade, né, toda a estrutura da universidade, o seu corpo docente, né, o que se pesquisava, o que se realizava de extensão, tudo isso era direcionado a esses sujeitos, né? A esses sujeitos que tinham o privilégio de chegar na universidade e que formavam uma elite, né? Só que agora, e acho que essa é a grande conquista da política de cotas, né? Ela mostrou, né, primeiro, a existência de outros sujeitos que têm o direito de estarem na universidade, né, e impôs a necessidade da universidade se repensar, né? E isso é um processo que está em movimento, né? E a gente ainda tem muito que avançar nisso internamente, né? Mas, especialmente, né, a política de cotas permitiu dar a esses sujeitos, né, historicamente mais vulneráveis, a possibilidade de ascensão social por meio do ensino superior, né? Que é uma coisa muito importante, né? Muito importante, né? Que os sujeitos puderam alcançar as oportunidades que até então só uma parcela pequena dos brancos alcançavam, né? E isso promoveu uma diversidade, né? E não só promoveu uma diversidade, como também tensionou, tanto na universidade quanto na sociedade de uma forma geral, tensionou e explicitou de forma muito mais radical as contradições e as desigualdades que estruturam nossa sociedade, inclusive as desigualdades de raça, mas não só, também as desigualdades ligadas a gênero e outras, tá? A desigualdade social, evidentemente, né? Então, acho que isso é fundamental quando a gente pensa em políticas de cotas, né? Então, sempre quando eu vou fazer essas conversas, né, eu sempre digo, bom, a gente pode até falar como é que a política de cotas funciona na UFJF, eu posso explicar os grupos de cotas, etc., que eu acho que é importante e tal, mas especialmente, né, falar da política de cotas para mim é tensionar, né, botar o dedo nessa ferida, dizer, olha, a política de cotas vem para desconstruir, né, a meritocracia, o discurso do privilégio, né, e para explicitar uma contradição que existe na sociedade, que é uma contradição estrutural e que a gente precisa dar conta dela do ponto de vista da luta política, mas também do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Que é isso que a universidade produz também, conhecimento. Um conhecimento que possa ser descolonial, que possa considerar outros sujeitos, né? Que considere a multiplicidade de sujeitos que produzem a sociedade, produzem o espaço, produzem, né, a vida, né? E que possa também, né, considerar a diversidade, né, como um elemento que é um elemento positivo, né? Assim, acho que isso é fundamental, tá? Dentro do que você está falando, eu fiquei pensando aqui como que é interessante quando também é, a universidade ela foi por muito tempo lugar de privilégio de poucos, né? De uma elite branca brasileira. E agora, com a política de cotas, a gente está conseguindo criar uma maior equidade, onde pessoas, principalmente de origem periférica, né, estão conseguindo acessar esses espaços. E aí eu fico pensando quando essa pessoa sai da universidade, quando ela volta da universidade e vai para o mercado de trabalho, né? Ela volta, eu acho que de alguma forma, intrinsecamente, existe um compromisso social dentro desse retorno dela à sociedade, depois dessa passagem pela universidade, principalmente quando você forma professores periféricos, né? Eu sinto isso enquanto morador de uma periferia aqui de Juiz de Fora, eu moro no Ipiranga, outros colegas, outros amigos também sentem isso, a própria origem a própria origem do cursinho vem com essa proposta também que do SOS Enem. A gente dá esse retorno social, né? Então, eu acho que a gente parte de um lugar onde a gente conhece esse mundo que a universidade proporciona, que não é só a sala de aula, é todo esse capital cultural, né? E quando a gente volta para a sociedade, a gente volta com esse compromisso, né? Eu costumo falar muito de quando eu entrei, parece um exemplo bobo, assim, mas só para fechar a minha fala, quando eu entrei na universidade,
há poucos anos tinham criado uma linha de ônibus que liga a Zona Sul, que fica o meu bairro, Aham. ao FJF. E voltar da aula à noite com aquele ônibus lotado, lotado, sabe? De gente do meu bairro, de gente dos bairros vizinhos aqui, era uma sensação muito gostosa. Era ruim, porque a gente ia tudo igual uma sardinha, né? Mas era ótimo ver que eram pessoas que estavam vindo ali da universidade, né? Do meu lugar, da minha raiz, né? E Uhum. nós estamos conseguindo ocupar esse espaço. Então é muito bacana sentir esse efeito agora em 2020, né? Aham. Com certeza, né? Assim, eu, por exemplo, que eu me formei, eu fiz a universidade na época do Fernando Henrique, né? Em que a universidade era aquele perfil que eu mencionava antes, né? E eu sou essa pessoa desse perfil, né? Eu sou uma pessoa branca, né? Uma mulher branca de classe média, cujo o processo formativo natural, né, dentro da minha família era fazer universidade, né, assim, sempre esteve no meu horizonte, desde que eu me entendo por gente, né. Então, Uhum. eu sou esse perfil que ocupava a universidade antes, né? E agora, poder estar na universidade na condição de professora, né? E assim, eu entrei na universidade em 2009, né? Enfim, justamente nesse momento em que estava se fazendo essa mudança do perfil da universidade, é uma experiência muito interessante, né? Porque eu olho para a minha sala de aula como professora, né? E vejo a minha sala de aula como aluna, muitos anos atrás, muitos anos atrás, e é um perfil completamente diferente, assim, e as questões que os meus alunos me colocam, né, que são questões que vêm das vidas de vocês, né, das experiências de vocês, né, abrem um horizonte, né, de possibilidades de reflexão, de produção de conhecimento, de projetos de pesquisa, de extensão muito mais rico, né, assim, que é muito interessante. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu escuto um depoimento como o seu, né, assim, de que, bom, você tem uma formação, né, que te orienta para dar um retorno, né, para a sociedade, porque, do meu ponto de vista, né, a universidade só tem sentido se ela produz, né, produz conhecimento e forma profissionais que possam dar retorno à sociedade. Mas a gente sabe também que isso não é, né, infelizmente, a ampla maioria, né, Sim. dos que se formam, nem dos cursos que ofertamos, né? Então, a Uhum. gente tem um recorte aí que ainda é muito forte, né? Assim, que é o grande recorte das ciências de humanidades, né? Das ciências da saúde, duras, exatas e etc. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa, assim, atuar assim, fortemente, né? Que é trazer essa reflexão para dentro dos campos disciplinares que normalmente não fazem, né? Não tem essa preocupação, né? Então, é como Sim. eu escutava numa live essa semana, né? Do grupo do Juvan, que é um professor que é também o diretor de ações afirmativas aqui da UFJF. E a pessoa convidada da live dizia, né, assim, porque não é formar só médicos, né, é formar médicos negros, né, que saibam, né, o que é o cuidado do corpo negro, né, tanto do ponto de vista da sua saúde, né, da saúde biológica, digamos assim, mas também do cuidado da sua saúde social, né, o que é ser um corpo negro numa sociedade racista, né? Isso tem implicâncias na saúde desses sujeitos. Então, é formar um médico negro, é formar uma professora negra, né, ou um professor negro, né, que vai dar conta dessas questões. Né? E acho que isso é uma coisa que a universidade ainda precisa muito Uhum. pensar-se. Né? Eu acho que a gente ainda está mais distante do que deveríamos disso, né? Mais Uhum. próximos do que quando eu me formei em 95, sem dúvida, mas bem mais distante do que a gente precisa estar, né? Assim, que ainda é um Uhum. desafio grande. Mas que só é possível de existir, até mesmo como desafio para nós, porque esses sujeitos passaram a frequentar as nossas salas de aula, né? E nos colocam a necessidade de pensar essas questões, né? Porque o conhecimento se produz desse jeito, né? Com a relação Uhum. com o real, né? Então, quando vocês estão nas nossas salas nos tensionando, professora, mas eu quero, como é que eu vou, sei lá, como é que eu vou cuidar de um jovem negro que estuda, que trabalha, né, que chega lá no meu posto de saúde, né, vítima de racismo, que está ansioso, que está deprimido, né? Então, eu preciso estar atento a isso. É uma outra experiência, uma experiência que precisa formar um outro tipo de profissional, seja médico, Uhum. professor, arquiteto, enfim, né, planejador, etc, etc. Tá? Então, os nossos currículos precisam dar conta desse tipo de formação. Né?
Agora, como eu falei, tudo isso só é possível porque vocês estão lá ocupando esses espaços, né? E, em grande medida, né, houve essa democratização porque teve a política de cotas. Né? Sem Sim, a política de cotas, isso não teria sido possível. Né? Assim, isso em si já é um grande mérito da política. Né? Assim, é uma grande conquista, né? Melhor do que mérito, né? É uma grande conquista da política. Tá? No entanto, apesar disso, se a gente pega os jovens negros que têm entre 18 e 24 anos, que é exatamente esse período da formação do ensino superior, né? Se a gente pega aí o tempo regular da formação, é quando a gente ingressa na universidade, até o período que a gente está saindo, mais ou menos, da universidade, apenas 12% desses jovens negros entre 18 e 24 anos são estudantes do ensino superior. Ou seja, embora a gente tenha tido um aumento da entrada de jovens, quando a gente faz uma proporção em relação ao total da população, né, e aí lembrando que 56% se autodeclaram negros, esse percentual ainda é muito reduzido. A universidade sim, ainda é muito ocupada por pessoas brancas, né? E isso mostra que as políticas de cota têm relevância e ainda precisam se manter. Obviamente, com todas as adequações que a gente precisa fazer na política, porque toda política é um campo em disputa, né? Ela não é uma coisa fechada, né? Ela precisa ser todo momento revista, né? E readequada. Mas só esse dado, para mim, já é indicativo de como ainda a política é essencial, a política de cotas é essencial. Né? Porque, proporcionalmente, a relação de estudantes jovens negros nas universidades públicas ainda é muito menor quando comparado aos jovens brancos. Né? E isso já afirma a necessidade da própria política de cotas. Né? Que tem a sua previsão de revisão no ano que vem. Não, nós estamos em 2020, né? Em sim. 2022, né? Esse negócio de pandemia, a gente fica até meio doido, assim, marcação do tempo, né? Sim. Porque ela foi pensada por uma política de 10 anos, né? Então, em 2022 se inicia o processo de discussão, né, sobre a manutenção ou não da própria política, né? E é desde ontem que a gente tem que afirmar a importância da manutenção da política, porque as reparações que precisam ser feitas, né, ainda não acabaram. Né? A gente é um processo que, obviamente, de muitas conquistas, né, e por isso a gente defende a política, né, mas é um processo ainda de muitas conquistas a serem realizadas. Né, assim. E uma das outras conquistas que a gente precisa também é a garantir a permanência desses sujeitos, né, cotistas nas universidades. Porque uma coisa é você entrar na universidade, a outra coisa é você permanecer na universidade, especialmente se você também precisa trabalhar. Né? Uhum. Enfim, acho que é isso, também para parar de falar e, enfim, as pessoas também poderem interagir, fazer perguntas, tirar É, dúvida, enfim, fico à quem disposição. tiver com dúvida pode ir colocando as coisas aqui que a gente vai conversando, pessoal. Até mesmo sobre como é que funciona na UFJF, enfim, vocês estão aqui à disposição. Se deixar, eu fico falando o dia inteiro. Estou com uma saudade da minha sala de aula. Não sei se você quer falar alguma coisa. Então, Clarice, eu acho que é legal, até mesmo para a gente conseguir entender como que funciona, se você puder já ir meio que esclarecendo para a gente, como que Aham. funciona a política de cotas lá na universidade. Porque é um tema também que tá super nas redes, assim, né? Aham. Esse ano a gente teve uma questão sobre denúncias de fraude nas cotas, e aí muita gente veio perguntar, foi um debate muito acalorado, né? Então é legal Aham. a gente conseguir entender aqui. Tá, eu vou tentar, então, Uhum, fazer algum. Só ajeitar aqui, que esse negócio tá caindo toda hora, uhum. gente. Uma coisa meio tosca aqui, que a gente faz um malabarismo no celular. Mas, bom, como é que funciona, assim, tentando resumir, né? Porque tem vários nuances, né? Mas existem 9 grupos cotistas, tá? São os 9 grupos que entram por cotas. E existe o grupo de ampla concorrência, tá? Que é aquelas 50% de vagas que é Uhum, reservada para pessoas que não atendem nenhum dos critérios da cota, tá? Então, uhum, existem cotas que são cotas sociais, né, que está relacionada à questão de renda, né?
Existe cota racial, que está relacionada, né, à questão étnico-racial, então que atenderia aos negros, aos pretos, pardos e indígenas, né, PPI, que a gente chama. E existem as cotas de deficientes, né, destinadas às pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Tá? Então, o candidato à vaga em algum curso, e aí é qualquer curso da universidade, né? Saiu recentemente uma pesquisa, se não me engano, no ano passado, né? Grande parte desses candidatos que tentam entrar por cotas, né? Eles procuram especialmente os cursos mais concorridos, né? Os cursos especialmente os cursos de saúde, medicina, etc. Mas é para qualquer curso, tá? Geografia, né? Que vender meu peixe, né? Quem quiser fazer geografia, história, né? Também existem cotas, tá? As cotas raciais de renda e de deficiência exigem que as pessoas se declarem, né, pretos, pardos ou indígenas. Tá? Então, é uma questão de autodeclaração. Né? Então, obviamente, isso está relacionado aos fenótipos, né, as aparências físicas, especialmente nos casos dos pretos e pardos, e aos indígenas também, mas as indígenas exigem uma documentação outra que é eu esqueci o nome, como é que se fala, mas uma certificação que é dada de que ele é membro de alguma etnia, alguma tribo ou alguma etnia indígena. Tá? É um documento oficial que eu esqueci o nome nesse momento. E, além disso, as cotas de renda, né? Além dessas cotas de autodeclaração, a cota de renda tem que comprovar, como eu falei para vocês, o rendimento menor ou igual a 1,5 salário. Tá? Então, vamos dizer que eu vou entrar... Bom, evidentemente, eu não posso entrar na cota racial, né? Então, eu não tenho um fenótipo, né, que me permitiria entrar na cota racial. Mas, digamos que eu poderia entrar na cota de renda, tá? Aí eu vou comprovar, né, no ato da minha inscrição que a minha família tem rendimento inferior a 1,5 salário. Tá? Os candidatos que têm algum tipo de deficiência, né, eles precisam, além de se enquadrarem, né, na questão do ensino na escola pública, e isso todos devem se enquadrar, né, o ensino médio todo na escola pública, eles têm que apresentar um laudo médico, né, que comprove a sua deficiência. Tá? E existem aquelas cotas, né, que fazem a junção desses critérios. Então, você pode ser deficiente e negro, e aí você participa de um tipo específico de cota, tá? Que é uma cota destinada a negros com deficiência, e assim, né, fazendo essas combinações possíveis de cota. Tá? Mas, como eu falei, eu vou reforçar que isso é importante, né? A condição para todas, que atravessa todos os grupos de cota, é ter cursado todo o ensino médio numa escola pública. Tá? Isso seja o ensino regular ou o ensino da EJA. Tá? Então, não adianta você ter feito o primeiro e segundo ano, porque isso é uma coisa relativamente recente, porque antes não era obrigatoriedade, né? Então, as pessoas faziam o primeiro e segundo ano no ensino privado e ia fazer o terceiro ano no ensino médio para tentar concorrer com cotas, né? Então, e é isso que eu falava, a política está aberta, né? Então, tá se ajustando a essas situações, houve a determinação, então, de que todo o ensino médio deveria ser feito no ensino público. Tá? Bom, então, os grupos A e A1 são aqueles grupos que estão destinados às cotas raciais, né? E às cotas raciais e com deficiência. Então, tudo que se você chegar lá na inscrição para fazer sua inscrição para cotas, se você tiver um número 1, é porque é destinado a pessoas com deficiências. Tá? O grupo A é o grupo racial e o grupo A1 é racial e com deficiência. E assim, tem o grupo B, o grupo B1, enfim. Tá? Então, você tem sempre isso. Toda essa informação está super bem detalhada e explicada no site da universidade. Então, assim, é possível de olhar, enfim, com tranquilidade e ver lá quais são as condições para concorrer em cada cota, em cada grupo de cota, tá? Inclusive, as documentações que se exige para concorrer, né? Que, assim, não vou mentir, né? É um conjunto significativo de documentações comprovatórias. E tem que ser, né? Tem que ser, não é uma questão de burocracia. Precisa ser porque é preciso que haja todo um cuidado, né? Para justamente evitar fraudes e etc. Porque é preciso defender as políticas de cotas, né? Então, esse cuidado é uma forma também de defesa, né, da realização da própria política, tá? Então, há uma série de documentos que estão ligados à comprovação de renda, o histórico escolar, enfim.
E um dos documentos, né, para as cotas raciais é o documento de autodeclaração, que tem um modelo que é disponível no site da UFJF, que, uma vez que o candidato é aprovado, né, e aí eu estou falando das cotas de pretos, pardos e indígenas, né? Uma vez que o candidato é aprovado no curso, ele assina esse documento de autodeclaração na frente de uma comissão que se chama Comissão de Heteroidentificação, que é uma comissão que foi criada recentemente na universidade, que é justamente com o objetivo de combater as fraudes que existiam e ainda existem nas políticas, tá? no ingresso, né? Então, o que é essa comissão de heteroidentificação? É uma comissão composta por professores, tais e discentes, né, alunos da universidade, que em que o candidato aprovado entra nessa sala, é um ambiente reservado, enfim, só tem acesso o candidato e a comissão, e esse candidato, na frente desta comissão, assina a sua declaração de autodeclaração de cor, né? E aí vai dizer lá se ele é preto, pardo ou indígena. Tá? Os procedimentos de heteroidentificações foram regulamentados por uma portaria normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, então, em âmbito federal. Né? A UFJF regulamentou a sua comissão em 2018, portanto, é muito recente. Tá? O primeiro vestibular que teve heteroidentificação foi o vestibular de 2019 agora, né? Uhum. E essa identificação é presencial, né? Você não pode mandar uma procuração, você não pode mandar uma foto, um vídeo, né? um TikTok, nada disso. Você tem que estar presencialmente na frente da comissão. Por quê? Porque a comissão avalia as características físicas, que é o que diz lá a portaria normativa do Ministério, né? O que são essas características físicas, né? É o formato do rosto, a cor da pele, evidentemente, né? A textura do cabelo e outras características que são consideradas características de pessoas pretas e pardas, né? Eu vou chamar de negros, que é a forma como o IBGE trata. Tá? E essas características podem estar combinadas ou não e vão validar ou invalidar a condição étnico-racial do candidato aprovado no curso. Então, não basta só passar no curso, digamos assim, né? É preciso também assinar essa autodeclaração em frente a esta comissão, que vai deferir ou indeferir, né, a sua matrícula no curso em função dessa avaliação dos seus do fenótipo, né, que é da aparência física das pessoas. Então, essa comissão ela tem fundamentalmente o objetivo de evitar e combater as fraudes, né? E aí eu vou recorrer novamente a essa professora da Universidade Federal de Pelotas, que eu assisti essa semana na live, né? Que ela disse uma coisa muito interessante, né? Que olha só, né? Como a gente às vezes nem pensa nessas coisas, né? As fraudes são, na realidade, expressões do próprio racismo, né? Porque são pessoas que são normalmente pessoas brancas, né? Que assumindo o seu discurso, né, da meritocracia, né, e assumindo o entendimento de que a universidade é um privilégio, não um direito, e que, portanto, as cotas estão retirando esse privilégio dessa pessoa, né, vão lá e se sentem no direito de fraudar a cota, né, fraudar a própria cota. Né. Então, ela diz isso, né, como as fraudes expressam o próprio racismo, né, que está centrado no discurso da retirada do direito da branquitude, né? Que se sente no direito de ter o único acesso privilegiado à universidade, né? E a cota vem cá e tira o meu direito, então eu posso fraudar, né? Posso enrolar, posso mentir, posso enganar e etc. Né? O que a ação afirmativa e a cota vem fazer é justamente tensionar o privilégio da branquitude, né? Tem tensionar os privilégios dos brancos, né? E não retirar o direito, né? Que é o que a gente estava conversando antes, né? Por quê? Porque não é privilégio, né? É direito. E se é direito, né? Todos têm direito a este direito, né? Assim. Então, esse é um pouco o objetivo da comissão de heteroidentificação. Então, acho que é importante falar isso, né? Porque as pessoas temem um pouco, né? Porque ficam achando que é uma coisa de, não, vão me avaliar, vão dizer se eu sou ou se eu não sou, negro ou pardo, né? Mas, na verdade, não, né? Ela é direcionada ao combate das fraudes, né? E a esse racismo que se vela, né? Na própria fraude. Professora,
O Mark Zuckerberg daqui a pouquinho vai desconectar a gente, né, aí no Instagram. Pois é. Então, eu queria pedir para você concluir com alguma indicação desses próprios qual site que é legal para o pessoal também procurar para conseguir ver essa documentação. Uhum. O site da UFJF, né, www.ufjf.edu.br, especialmente no site da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. Lá vocês vão encontrar toda a documentação e vão te encaminhar direitinho para os sites corretos. Eu até posso mandar para você depois, Uhum. Lohan, e você divulgar, tá? Tá joia. E outra coisa que eu Professora, também eles colocaram 17 segundos. Upa! Então, eu vou Eles avisam agradecer. aqui. Eu vou agradecer, tá? Eu agradecer imensamente o convite, por vocês terem aceito também, né? E dizer que eu também estou aberta aí para qualquer outra dúvida, enfim, né? O NGE está